Então, bora fazer o nosso diagnóstico e entender em que momento a gente está dentro dessa jornada, porque também a gente começa a entender quais são os próximos passos para eu conseguir graduar ao longo de todos esses cursos e dessas etapas de dono de restaurante. A gente tem 6 níveis aqui, eu vou passar todos esses pontos e o que é importantíssimo para a gente conseguir dar o próximo passo para a nossa operação conseguir crescer. A gente tem o nível 0, que é aquela ideia, aquele momento do sonhador, que as coisas não estão acontecendo ainda. O nível do aventureiro, o profissionalizar, rentabilizar, crescer e perpetuar. Então, em cada desses níveis aqui, a gente vai ter o número de funcionários, o quanto a nossa equipe ela está constituída, a função que o dono do restaurante ele exerce, o tipo de liderança que a gente tem nesse momento, o faturamento, que é a casa de quanto que esse restaurante está fazendo de venda bruta, o sentimento, que é aquela coisa que naquele momento que a gente está passando, ou pode ser uma dor, ou pode ser um momento que vai transformar esse negócio. E depois a gente tem as dificuldades e o que a gente precisa para graduar. Então a dificuldade vai ser muito aquele problema que está nos trancando, e para graduar é a solução que a gente vai encontrar para dar esse próximo passo. Então no nível 0, a gente não vai ter nenhum funcionário nesse momento, como eu falei, tudo está ali na nossa cabeça. A função vai ser o pensador, a gente vai pensar na parte de produto, da onde vai ser esse espaço físico, etc. Um monte de coisa ali que a gente começa a entender como é que nós vamos materializar o nosso negócio. O tipo de liderança ainda não existe, porque a gente não tem equipe também para conseguir fazer esse time caminhar. Faturamento também está 0 e o sentimento sente que está parado e precisa fazer algo. Então tem muitas pessoas que demoram 3, 4 anos para tirar esse sonho do papel. O que importa aqui mesmo é a gente idealizar, pensar em todos esses pontos e começar a executar, porque só assim a gente vai ter um negócio de verdade. Na mentalidade, qual é a dificuldade desse nível 0? Tem medo de começar e é o medo do desconhecido, porque ele nunca enfrentou a operação, nunca teve um restaurante, e muitas pessoas acabam dando aquela pivotada, tá trabalhando em algum lugar que não se sente realizado e ele precisa fazer algo para começar a trabalhar com restaurante, porque trabalhar com restaurante bate muito das pessoas que gostam de preparar comida e que gostam de lidar com pessoas. Então, juntando essas duas paixões é onde a gente começa a trabalhar com restaurante. O marketing nesse negócio não sabe por onde começar para atingir clientes, também é uma coisa totalmente desconhecida. Então fica, como é que eu vou mostrar minha marca, como é que eu vou mostrar meu produto. Então eu acabo não sabendo muito para onde eu vou. Vendas e produto, não tem cardápio, não tem site, não tem nada. Então precisa pensar em tudo isso, montar esses canais aí para começar a fazer a venda do seu produto. CMV, não sabe nem o que é essa sigla aí, essa nomenclatura, isso passa totalmente desconhecido. Gestão de pessoas, também não sabe quantos funcionários precisa para abrir. Se vai contratar uma pessoa ou se vai contratar 50, fica tudo naquela coisa, ideia utópica, qual o time que precisa montar. Financeiro, nunca mexeu no financeiro de um restaurante, então também, como que vai montar esses números, como é que vai organizar tudo isso. Tecnologia, não conhece sistema ERP, CRM, PDV, tudo traz confusão. E por último, a estrutura física, não sabe quais maquinários e qual estrutura necessário para operar. Então aqui ficam todas as dificuldades e a gente vai trazer os pontos agora para graduar. O que eu falei, o mais importante é a gente começar a fazer passo a passo tudo isso, a gente vai caminhando para que tenha um negócio de verdade. Então precisa dar cara a tapa e começar a ofertar o produto. Essa é a mentalidade de ação, de fazer algo. Então a gente só vai conseguir melhorar algo que a gente já tem. Então não adianta ficar pensando somente no si, tem que meter a cara a tapa aí no mercado. Na parte do marketing, criar uma marca, um Instagram e começar a ofertar para amigos e familiares. Então, esse primeiro passo pode ser pequeno, eu não preciso me aventurar investindo num lugar gigantesco, é somente servir a nossa comida para alguns amigos e alguns familiares que a gente já começa a coletar aí os primeiros feedbacks. Criar um cardápio simples e enxuto, isso aqui também é importantíssimo. Começar com um cardápio muito extenso, fica muito difícil fazer a gestão de tudo isso. Então começa pequeno e em cima disso a gente vai melhorando. CMV, entender o que é CMV e como que ele impacta no negócio. CMV é o custo de mercadoria vendida, a gente vai falar mais lá na frente, mas isso vai ser o principal indicador e vai ser a grande sacada de todo o negócio, porque quanto menor o impacto, quanto mais gerar valor, tudo isso vai ser importantíssimo para te conseguir ter realmente lucro. Começar sozinho ou com a ajuda de pessoas e estabelecer rotinas diárias.
Isso bate na parte de gestão de pessoas, porque se a gente não consegue montar um time forte, às vezes a gente fica estagnado na quantidade de horas que tu tem no teu dia. Então é importantíssimo também conseguir algumas pessoas que te ajudem aí a carregar esse piano, porque senão, como eu falei, vai sempre depender do teu trabalho, do tempo que tu tem, e isso tudo tem uma limitação. Então começar a pensar nessa gestão de pessoas vai te ajudar também a graduar e poder fazer crescer o teu restaurante. Depois, na parte de financeiro, separar uma conta para empresa e outra para pessoa física. Então, não vamos começar pensando em montar grandes gráficos, dificultar as coisas. Aqui a gente só precisa entender que quando a gente tem uma empresa é uma PJ e a pessoa física é outra. Então, separar esses dinheiros já ajuda bastante a gente conseguir ter clareza se a empresa está dando resultado ou se é a pessoa física que está bancando esse sonho. Depois, a partir de tecnologia, escolher aí um sistema simples e barato para começar e o WhatsApp Business para a gente coletar esses primeiros pedidos. Isso aí a gente já começa pelo menos com algumas informações do que a gente está vendendo e o que está dando certo. Então, um sisteminha que caiba aí dentro do teu faturamento vai te ajudar também a melhorar a parte de vendas. E por último, na estrutura física, começar com o mínimo de investimento para depois validar o produto. Não dá um passo maior do que as pernas, pode começar dentro de casa mesmo, com o teu fogão, com as tuas panelas. O que é mais importante aqui é a gente validar o produto e depois disso a gente vai dar o próximo passo. Então, qual que é o grande objetivo aqui dessa fase? É a gente buscar conhecimento. Aqui, quando a gente começa nessa jornada, o mais importante é entender um pouquinho de cada uma dessas áreas, porque isso sim vai começar a transformar os resultados que a gente tem. Como eu falei, a gente começou com um sonho de ter o nosso próprio negócio e a partir daí a gente vai começar a construir uma estrutura, um restaurante, um negócio que vá trazer resultados. Então, é buscar esse conhecimento e ir aplicando isso, que mais para frente a gente vai entender também a importância de consolidar esse time para que o nosso restaurante, para que o nosso negócio seja cada vez maior. Agora a gente entra no nível do aventureiro. Aqui a operação já existe, já saiu lá do sonho. O número de funcionários de 1 a 3 é o dono, no máximo mais 2 pessoas para ajudar aí na operação. A função do dono é o operador. Todo restaurante ele tem uma cadeia, tem o nível operacional, o nível tático, o nível estratégico. O dono do restaurante aqui ele está na base, ele está lá preparando, está na cozinha, está correndo todos os dias para essa operação rodar. Tipo de liderança, um colega de trabalho. Então tu aí, se tiver hoje nesse nível, vai ser um colega de trabalho com mais uma outra pessoa te ajudando aí, porque vocês estão nessa operação fazendo essa engrenagem rodar. O faturamento bate de 0 a 40 mil reais por mês e o sentimento está feliz porque começou, mas não sabe qual é o próximo passo. Então fica naquele sentimento de que sim, eu consegui tirar essa ideia do papel, mas agora o que eu preciso fazer para eu sair dessa estagnação dos 40 mil reais de faturamento. A gente vem agora para as dificuldades. Na parte de mentalidade, acha que já domina tudo. A gente sai do zero de conhecimento para esse primeiro patamar. A gente tem um ganho muito grande de conhecimento e até mesmo de faturamento, porque antes eu não tinha nada. E aí fica naquela coisa de que eu já entendo tudo. Mas calma, que tem muita coisa, cada ponto desse que, desde o financeiro, CMV, produto, ainda tem uma infinidade de coisas e é aqui que a gente precisa mudar essa mentalidade. E o que eu preciso para graduar na parte da mentalidade? Entender que para profissionalizar o negócio, precisa buscar mais informação, mais conhecimento e que foi muito legal tudo isso que me trouxe até aqui, mas que somente mais conhecimento vai conseguir me levar para o próximo passo. Na parte de marketing, tudo tem cara amadora e sem estratégia. Às vezes foi uma logo feita por um amigo ou por algum familiar, o cardápio acabou fazendo lá no Canva de qualquer jeito. Então, tirar essa cara de que foi feito por amador e levar isso com alguma terceirização, com até mesmo um amigo profissional, isso tudo já vai dando uma percepção melhor no teu negócio. Então, para graduar, a gente precisa deixar toda essa parte amadora e começar a dar um toque mais profissional no nosso marketing. Na parte de vendas e produtos, quais são as dificuldades? Vendas inconsistentes e os produtos não estão 100% validados. Então, a gente vai criando esses produtos, mas eu não sei realmente ainda se isso está muito bom ou se ainda eu preciso dar um toque mais profissional. Como eu falei, vários donos de restaurante, eles começam fazendo isso por um amor, por um hobby, mas para a gente conseguir tornar isso em grande escala,
eu preciso realmente ter um produto único e profissional, e somente eu dando esse próximo passo de ter um produto 100% validado, com uma boa estratégia, isso sim vai me ajudar a graduar. Então, desenvolver olho crítico para a qualidade dos produtos e o que o teu cliente quer, isso vai conseguir te ajudar a graduar e conseguir aumentar o faturamento do teu negócio. Na parte de gestão de pessoas, não consegue contar com a equipe e não confia nas pessoas. A gente está num sentimento ali que a equipe é muito pequena, às vezes acaba faltando pessoas, a gente está naquela construção da espinha dorsal da equipe. Então, para graduar, a gente precisa entender que o restaurante só vai crescer com as pessoas sendo desenvolvidas. Então, não tem como um restaurante se tornar grande se a gente não tiver um time profissional. Então, para de pensar que pessoas dentro do restaurante só são problemas e vamos começar a entender que a gente tem que investir nessas pessoas, que elas vão nos ajudar a aumentar a estrutura do nosso negócio. Depois, na parte de CMV, qual que é a dificuldade? Não sabe a margem dos pratos e também não tem ficha técnica, vai trabalhando no escuro. Para graduar, a gente precisa criar fichas técnicas e custo dos produtos. No financeiro, controla o resultado do negócio no olho, apenas no extrato do banco. Para graduar, a gente precisa controlar as entradas e saídas, fazendo um fluxo de caixa e entender qual que é o lucro do teu negócio. Depois, na parte de tecnologia, tem algumas ferramentas, mas não utiliza da forma correta. Então, a tecnologia é extremamente importante para a gente fazer a gestão do nosso negócio. Precisa, para graduar, ter as ferramentas bem atualizadas. Então, não adianta só ter essa ferramenta no teu negócio, se não alimentar com todas as vendas, com todas as informações, porque senão vai ficar somente um sistema sendo pago sem poder aproveitar o máximo dele. E por último, a parte de estrutura física, a estrutura que já começou está sendo limitada para o crescimento do faturamento. Então eu começo fazendo a venda na minha casa, mas eu sei que se eu quiser vender mais, eu preciso começar a botar mais gente. E a minha casa, às vezes, ela vai estar ali com as suas limitações, com a nossa vida diária. Então eu sei que para dar esse próximo passo, eu preciso definir um investimento para eu conseguir aumentar a estrutura e conseguir aumentar toda a venda do meu negócio. Qual que é o objetivo disso daqui? Validar o produto e todo o conceito do restaurante, porque isso sim vai conseguir nos ajudar a aumentar o nosso faturamento. Depois a gente vem para o nível de profissionalizar. Aqui a gente já tem um restaurante com 4 até 7 funcionários. A gente fica na função de apagar incêndio, porque o restaurante já começa a dar um pouco mais de movimento e os problemas começam a aparecer e o dono vai correndo para onde grita mais. A liderança é o dono que parece o gerente, porque ele está lá ainda falando com alguns colegas, mas ele não tem ninguém para ajudar ele a resolver esses problemas. O faturamento está batendo na casa de 40 a 100 mil reais por mês e o sentimento percebeu que pode viver de restaurante. Está vendo aquele dinheiro entrar e sabe que dali pode ser a grande receita aí da tua vida. Quais são as dificuldades na parte de mentalidade? A equipe não separa a figura do chefe do colega de trabalho, vocês passam muito tempo junto, então às vezes aquela pessoa que está trabalhando do teu lado acaba não te respeitando, acaba misturando um pouco toda a parte profissional com o pessoal e isso vira uma dor de cabeça. Para graduar, a gente precisa criar níveis de hierarquia na empresa e saber qual é a função de cada um. Na parte do marketing, faz postagens e ações, mas sem constância, faz quando dá. Aqui, conforme vai dando, sobrando um tempinho, vai divulgando algum produto, vai fazendo conforme a rotina vai dando uma brecha, mas a gente precisa, para graduar, definir um orçamento e buscar um apoio terceirizado para executar a marketing do restaurante, que é colocar a marca do restaurante fora no mercado e ela funcionar mesmo quando tu estiver aí descansando ou até mesmo dormindo. Vendas e produto, sente que o cardápio está lotado, não performa e bagunça a operação. Então, até a gente validar esse produto, a gente vai testando muita coisa, às vezes fica uma lista gigantesca e isso tudo atrapalha a operação, desde a parte das compras até mesmo a execução na hora da noite, porque o cardápio é muito extenso. Para graduar, a gente precisa fazer uma análise de ABC de vendas e uma engenharia de cardápio. Depois, a gestão de pessoas, saber como delegar demandas para a equipe e ter padrão. Para graduar, a gente precisa entender as habilidades da equipe e como se complementam. Então isso também ajuda eu saber que eu tenho uma pessoa lá no meu atendimento que pode fazer umas postagens, que pode, uma menina do caixa pode me ajudar com as planilhas. Então eu começar a montar um time para colocar tudo que é importante dentro do restaurante
e em execução, não depender somente do dono. No CMV, não sabe o resultado do CMV com precisão. Para graduar, a gente precisa começar a fazer o balanço de estoque e quantificar o CMV. Saber como é que está esse paralelo de vendas com as compras. Depois, no financeiro, não entende as margens do seu negócio e para onde o dinheiro vai. A gente vai começar a construir o DRE gerencial para a gente graduar para o próximo nível. Tecnologia, tem vários sistemas e está tudo bagunçado. Para graduar, a gente precisa centralizar o máximo possível e integrar os marketplaces, que são os iFoods, todas essas ferramentas que vão fazer as vendas, a gente deixar isso tudo funcionando de uma forma unificada, para a gente conseguir centralizar essas informações. E na parte de estrutura física, a estrutura física não comporta essa nova fase. Para graduar, a gente vai começar a reinvestir no negócio para subir para o próximo nível. O objetivo aqui é tirar o pé do operacional para poder crescer o restaurante. Então é sair dessas funções do dia a dia e começar a pensar no próximo passo, no próximo nível de faturamento. E um aviso bem importante, o Work ele foi pensado para te trazer até um nível profissionalizar. Se tu conseguiu chegar no 100k de faturamento e quer dar o próximo passo para o rentabilizar, pode entrar em contato comigo ou com a minha equipe, que ou pela mentoria ou com assessoria, a gente vai conseguir melhorar esses resultados e vai conseguir te graduar até o último nível. Então o Work, colocando tudo em ação, organizando esses números, a gente consegue chegar até o nível de profissionalizar. Então agora eu vou passar do rentabilizar até o perpetuar, que como eu falei, são níveis que a gente aborda ou pela mentoria ou com o trabalho 1 a 1, mas é muito importante tu entender todos esses pontos para conseguir enxergar futuramente e eu espero também poder te ajudar quando estiver nessa etapa. Nível rentabilizar. Aqui o número de funcionários vai de 8 a 15, a função do dono de restaurante, ele já é um treinador. O tipo de liderança é a liderança por exemplo, que é aquele que a gente precisa mostrar o que tem que ser feito, os valores, para a gente começar a montar também uma cultura do restaurante. O faturamento está batendo na casa de 100 a 200 mil por mês e o sentimento que as coisas vão bem, mas que sente aí que tem muito que melhorar. Na parte das dificuldades, a mentalidade é sair do cargo de gerente e deixar de ser o braço para começar a ser o cérebro. E para graduar, a gente vai precisar criar processos e treinar constantemente a equipe para manter padrão. Restaurante, lembrando que a gente precisa sempre repetir. Eu não posso um dia servir um prato bem, ter um bom atendimento e no outro dia eu não conseguir fazer a mesma coisa com o mesmo padrão. Na parte do marketing, deixar de fazer ações genéricas e realmente entender qual é o teu público. Para graduar, a gente precisa criar campanhas com intenção e analisar os resultados alcançados. Então, é parar de gastar dinheiro sem ter métricas de resultado. Na parte de vendas e produto, o dono sente ali que estagnou. A gente consegue chegar naquele patamar e eu não consigo mais furar a bolha. Então, aqui na parte da graduação, a gente vai buscar novos produtos, novos serviços que converse com esse público, que consigam também trazer esse incremento de faturamento. Depois, na parte de gestão de pessoas, não dá conta de todo mundo chamando no Whats e turnover de funcionários. Hoje esse é um problema que todos os donos de restaurante passam, né? Então a gente depende muito de pessoas e aqui no nível de rentabilizar a gente já tem uma equipe bem grande. Então a gente precisa ter lideranças para blindar essas demandas e buscar um profissional terceirizado da área, um psicólogo, alguma pessoa que possa te ajudar também a cuidar de toda essa equipe. Na parte de CMV, não consegue conter desperdícios para reduzir o gap de teórico versus real. Para graduar, a gente precisa criar processos de compras, descartes, produção e ter estoque trancado. Então, deixar estoque aberto, isso aqui é extremamente perigoso, porque a gente já começa a ter um faturamento grande e todos esses insumos aí são coisas que podem sumir, podem se perder, e isso é dinheiro indo para o ralo. Na parte de financeiro, não sabe transformar os dados em planos efetivos, então, para graduar, a gente precisa analisar e montar reuniões com a equipe que gerem resultados. Na parte de tecnologia, tem as tecnologias implementadas, mas não conhece a fundo como gerar resultados com elas. Para graduar, eu preciso entender e aprender o que cada ferramenta pode trazer de resultado. E por último, na parte de estrutura física, vontade de ficar mudando várias coisas e agora o caixa está melhor. Para graduar, a gente sabe o quanto realmente pode investir,
mas não pode dar um passo maior que a perna. Qual que é o objetivo aqui no rentabilizar? A gente já levantou o restaurante, não quer perder o que construiu por ineficiências. Então a gente já tem um bom resultado, a gente só precisa agora lapidar todos esses resultados para não correr o risco de se perder. Então aqui a gente já está começando a construir as nossas fundações do negócio e aí entendendo cada um dessas nuances do negócio que a gente vai conseguir dar o próximo passo, que é o nível de crescer. Aqui a gente tem um time de funcionários de 16 a 30 colaboradores. A função já passa a ser diretor, a gente já está com um corpo bem estruturado, então o dono de restaurante ali, ele já está num cargo bem acima, ele já deixou de ser operacional, já deixou de ser gerente, ele passa a ser diretor de toda essa equipe. A liderança é aquela liderança estratégica, que ele vai estar enxergando o futuro da organização do restaurante. O faturamento, 200 a 400 mil reais por mês e o sentimento que a empresa deva rodar sozinha. E isso aqui é o que a gente mais espera para o nosso negócio, é sair daquele olho do furacão e que o restaurante ele opere sem o dono estar lá. A mentalidade, o que traz a maior dificuldade? Sente que a equipe não consegue ter a mesma capacidade resolutiva que o dono. É aquela coisa de que se eu não estou lá dentro, os meus colaboradores não conseguem tomar uma decisão que eu gostaria. Para graduar, a gente precisa treinar esses gerentes para ter essa autonomia e poder tomar a melhor decisão quando tu não estiver lá. No marketing, conseguir expressar os valores de marca através de um trabalho externo terceirizado. E aí, para graduar, a gente criar uma sinergia entre o marketing e o braço executor. Então, isso é bem legal, quando a gente começa também a passar os nossos valores, a gente consegue deixar nossa marca única. Vendas e produto, entender qual é o tamanho do mercado e o limite que ele consegue absorver. Então, alguns negócios com nichos muito pequenos, por exemplo, sushi ou alguns bistrôs, tem um nicho menorzinho, eu preciso entender se eu já atingi todo esse volume de mercado ou se ainda tem muito que eu consiga absorver disso. Para graduar, eu preciso descobrir essas estratégias para a gente roubar esses clientes, né? Pelo lado bom, eu conseguir absorver o que tem na concorrência e trazer isso para dentro do meu negócio. Depois, na parte de gestão de pessoas, profissionalizar o processo de RH como um todo, contratar, reter e até demitir. Então isso também é extremamente importante porque a parte de pessoas é onde vai conseguir trazer resultados melhores para o teu restaurante e para isso, né, para graduar, a gente precisa criar um setor de RH dentro da empresa. Aqui o teu time já é grande bastante e tu não pode estar lidando dia a dia aí com todo esse time porque isso vai consumir muita energia. Na parte de CMV, motivar a equipe para conseguir manter os resultados constantes. Então chegou um momento onde tu já tem o CMV que tu espera, a gente não pode ficar flutuando com ele, a equipe precisa entender da importância disso, e aí para graduar a gente precisa criar programa de bonificação com base em resultados. Isso também aqui ajuda muito a colocar aquela cenourinha na frente da tua equipe para que todo mundo busque esses resultados melhores. Da parte de financeiro, dificuldade de dar conta de toda a burocracia e gestão de informações, a gente vai começar a criar um departamento de administrativo dentro do negócio. Aqui tu também já tem estrutura suficiente para ter um administrativo rodando aí no teu restaurante. Isso vai ser essencial para te graduar para o próximo nível. Depois, na parte de tecnologia, conseguir delegar para a equipe que alimente e utilize as ferramentas de forma estratégica. Então, aqui a gente já tem essas informações, já está alimentando. Aqui está no momento que a tua equipe precisa entender como isso funciona e como eles vão mexer nessas ferramentas. E isso que vai funcionar para a gente conseguir graduar, encontrar alguém na equipe, treinar e processualizar o uso dessas ferramentas. Por último, a estrutura física. Estrutura física não entrega a eficiência necessária para crescer. A gente chegou num faturamento aqui de 200 a 400 mil por mês. Para graduar, a gente vai começar a investir em maquinários para melhorar a eficiência da equipe. Então pode ser máquina de lavar, máquina de gelo, se alguém trabalha com sushi, máquinas também para ajudar o processo de sushi. Na parte de hamburgueria, melhorar a fritadeira, melhorar a chapa. Tudo isso vai te ajudar na eficiência da equipe e na melhoria da qualidade do teu produto. Então esse investimento agora vai te ajudar a jogar no próximo nível. O objetivo vai ser fazer com que a empresa rode sozinha e tenha vida própria. É aqui se desapegar daquela coisa que o restaurante depende de mim
e começar a ter orgulho que aquilo ali é uma marca que vai durar muito tempo. Então agora vamos para o próximo nível, que é o nível de perpetuar. Aqui a gente já tem um restaurante com mais de 30 colaboradores, a função agora é de CEO, vai começar a enxergar todas essas engrenagens de financeiro, RH, de marketing, e o CEO vai ser aquela pessoa que vai jogar para cada um os resultados e os desafios. O tipo de liderança é norteadora e estratégica. Como eu falei, a gente começa a enxergar todos esses setores e a gente começa a dar uma direção para o nosso negócio. O faturamento, mais de R$400 mil por mês, e o sentimento que a empresa deva se manter no topo ao longo do tempo. Então esse aqui é o nível final. Aqui eu posso ter várias casas ou eu posso ter uma casa com um faturamento muito grande, mas esse aqui é o último nível do jogo e aqui é muito legal porque a gente começa a dar autonomia para todo mundo na nossa equipe e a gente já montou um time muito forte e também isso sempre vem com muito tempo de mercado, mas a gente vai começar a abordar algumas dificuldades que o dono de restaurante tem nesse nível. Na parte de mentalidade, reencontrar o propósito na forma de trabalhar. Então, como eu falei, o dono de restaurante já passou aí 8, 10 anos, às vezes até mais para chegar nesse patamar de faturamento, mas ele não se sente motivado para estar lá na operação. Então, o que a gente precisa para graduar? Encontrar o seu objetivo e pensar no longo prazo nessa nova era aí da empresa. Então, entender qual é o impacto que eu trago para os meus colaboradores, para a minha comunidade, porque isso sim vai começar a trazer mais um gás aí para o teu trabalho. Então, isso também é importantíssimo, porque a gente não fala somente de dinheiro no bolso, mas a gente fala também o quanto a gente consegue melhorar a vida das pessoas que estão com a gente. Na parte do marketing, ter tempo para buscar e pesquisar tendências. Então aqui é legal, eu posso fazer viagens, eu posso olhar na internet, então eu consigo estar sempre atento, porque se eu passo muito tempo no mercado, vai mudando essas tendências e eu preciso estar sempre alerta ao que vai chegar de novo. Para graduar, a gente precisa estar atualizado nessas novas tendências e oportunidades de mercado. Então entender também que eu preciso estar constantemente me atualizando, entendendo se tem novos serviços, se tem novas formas aí de eu lidar com o meu produto, para eu não ficar obsoleto, para eu não perder fatia do meu mercado. Na parte de vendas e produtos, atingir um platô no mercado e não sabe qual é o próximo passo. Para graduar, a gente precisa buscar novas formas de receita que são complementares ao negócio principal. Então sempre vai ter o core business que vai trazer grande parte do faturamento, mas a gente pode ir colocando novas fatias de serviços e produtos para ir complementando esse corpo e dando mais peso aí na nossa marca. Na gestão de pessoas, reter lideranças e funcionários chaves. Isso também é importantíssimo porque isso vai diminuir toda a dificuldade de gerir o negócio. Para graduar, a gente precisa desenvolver premiações e visão de futuro para reter esses funcionários. Então pode ser participação de sociedade, pode ser algumas bonificações. Tudo isso pode começar a fazer sentido nessa etapa aqui para que tua equipe também se sinta parte desse negócio e que não te deixe na mão aí no momento que o teu restaurante está começando a criar essa autonomia. Na parte de CMV, ser apenas mais um com carteira de fornecedores e usar o teu tamanho e volume para melhorar ainda mais as margens. Então, quando chega num volume financeiro desse, para graduar, a gente precisa aproveitar que a gente não está mais fazendo a mesma compra que o Zezinho da esquina e a gente tem que usar isso para ter cada vez mais força na hora de comprar e da gente ter uma margem melhor, poder ter uma promoção mais eficiente. Tudo isso começa a ser usado a nosso favor para que o nosso restaurante cada vez mais tenha força no mercado. Na parte de financeiro, não ter um lastro financeiro que suporte uma crise. Para graduar, a gente vai precisar criar uma reserva de emergência e um plano de investimentos. Aqui a gente começa a pensar em várias ameaças que podem acontecer, até mesmo como foi a pandemia. Aqui eu não posso mais, o meu restaurante tem um tamanho grande o suficiente para que eu não tenha investimentos, uma reserva de investimento, né, de emergência, para que eu não tenha também, daqui a pouco, quando surgir uma oportunidade, eu não tenha grana no bolso para poder dar um passo e abrir uma nova casa. Então, ter esse planejamento financeiro, começar a pensar nesses investimentos, vai te ajudar muito a utilizar toda a estrutura que tu já tem para continuar crescendo. Na parte de tecnologia, ter ainda alguns processos manuais. Para graduar, a gente vai precisar usar a tecnologia para compliance e rastreamento. Então, também, como a gente fala ali, de sair de dentro da operação, a gente saber de toda essa parte tecnológica, saber se eu estou conseguindo
ter a melhor forma possível para eu gerenciar todo esse uso, desde a minha parte de CMV e de estoque, até mesmo de como esse dinheiro está entrando, isso vai me dar tranquilidade para poder estar em casa ou viajando no momento que a operação está rodando. Na parte de estrutura física, não estar aproveitando 100% da sua capacidade. Então isso aqui é uma dificuldade porque o restaurante tem um faturamento muito grande, mas não está lotando todos os dias. Então para graduar a gente vai colocar aqui casa cheia de segunda a segunda e para isso a gente precisa estar com um preço bem ajustado e gerando muito valor no nosso produto. O objetivo aqui é criar legado. Nossa marca vai durar até mesmo quando a gente falecer. Então isso é o mais importante, ter uma marca muito mais forte do que o nome aí do dono do restaurante. Bem, agora que a gente já passou por todos esses níveis, tá na hora de a gente começar no nosso curso prático. Eu quero que tu entenda bem em qual momento tu está vivenciando agora no teu restaurante para te colocar esse plano de ação e sempre pensar no próximo passo para te conseguir graduar. Então agora tá no momento do mão na massa e eu te aguardo aí no próximo bloco.